Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, diz a palavra de Deus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Até aqui. No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 16, nos conta a história de um homem chamado Onri. Onri foi um rei de Israel. Ele reinou em Israel entre 885 a 873 a.C. Talvez você nunca ouviu falar do rei Onri, mas com absoluta certeza você já ouviu falar sobre o seu filho. Onri era pai do rei Acabe, marido de Jezabel, que foi desafiado pelo profeta Elias. E no capítulo 16 do primeiro livro dos Reis, ao narrar a história de Onri, a Bíblia diz, especificamente no versículo de número 24, que Onri comprou um monte de Samaria, de um homem chamado Semer. Ele comprou esse monte pela quantia de 68 quilos de prata. E nesse monte ele edificou uma cidade. E essa cidade levou ou recebeu o nome de Samaria. E isso acontece entre o ano 885 e o ano 873 a.C. E Samaria se tornou uma das cidades mais importantes e proeminentes de Israel. A saber, a própria Samaria se torna, por um longo período, a capital de Israel. Você sabe que na ocasião Israel estava dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. A capital do Reino do Sul era Jerusalém, e a capital do Reino do Norte foi ou se tornou ou ficou sendo Samaria. Samaria, como eu disse, foi edificada em um monte, e ela estava edificada a uma altura de 100 metros, uma montanha que media 100 metros. E Samaria, ela deixou de ser a capital de Israel apenas a partir do ano 722 a.C. Por que Samaria deixa de ser a capital de Israel especificamente nesse ano? Porque especificamente em 722 a.C., os assírios invadem Israel, subjugam os israelitas e levam os cativos. Israel cai diante do Império Assírio em exatamente 722 a.C. E quando eles fazem isso, eles deixam apenas algumas pessoas naquela região, levando as demais pessoas, uma quantidade enorme de pessoas cativas. E para não deixar aquela terra deserta, os assírios enviaram para a terra de Israel alguns estrangeiros. E esses estrangeiros, eles se casam com as poucas pessoas de Israel que haviam sobrado na terra de Israel. E desse amálgama, dessa mistura, dessa mescla, é que nascem os samaritanos. Então, os samaritanos não são necessariamente aqueles que residiam em Samaria. A saber que Samaria já nessa época tinha mais de 200 anos de história. Mas Samaria era essencialmente povoada por judeus. O povo que habitava ali eram judeus. Porém, na mescla, no amálgama de judeus e estrangeiros, nascem os samaritanos. E esse povo que nasce nessa ocasião, eles começam a rivalizar com Israel.
Por que eles começam a rivalizar com Israel? Porque eles tinham uma outra cultura, eles tinham uma outra mentalidade, eles tinham uma outra crença. Houve ali a mescla, a mistura, e quando acontece essa mistura, naturalmente, as coisas começam a se desvirtuar entre aqueles que faziam parte do povo de Israel e que haviam sobrado entre aquelas pessoas. Então aqui você tem situada a origem dos samaritanos. Os samaritanos então estabelecem-se naquela região e eles adotam como escritura sagrada o Pentateuco. O Pentateuco, para você que não sabe o que é, são os 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. A lei, a Torá judaica. Eles têm como escritura sagrada apenas a Torá. Dessa forma eles desprezam os livros históricos, eles desprezam os livros proféticos e eles desprezam os livros poéticos. Entre os samaritanos, os salmos não são escritura sagrada. Provérbios, Eclesiastes, Cantares não são escrituras sagradas. Os profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, nenhum desses é escritura sagrada. Neemias, Esther, Juízes, nenhum desses livros é escritura sagrada. Eles estabelecem para si apenas o Pentateuco. É alguma coisa, mas não é tudo, não é suficiente. E como se isso não bastasse, no seu desenvolvimento enquanto povo, e ao assumir esse texto como seu texto, eles vão promovendo algumas mudanças no Pentateuco. Então o Pentateuco samaritano não é o mesmo Pentateuco judaico. Tem muita similaridade, mas algumas diferenças. E hoje você tem no Pentateuco samaritano pelo menos 6.000 passagens diferentes do Pentateuco hebreu, do Pentateuco judaico. Então nós percebemos aqui que estabelece-se um povo diferente entre os judeus. Por ocasião da escravidão, da opressão assíria, uma nova nação nasce dentro do judaísmo. E Israel, a terra de Israel, fica dividida em 3 partes. Especialmente nos dias de Jesus, essa terra é dividida em 3 partes: Galileia, Samaria e Judeia. A divisão de Israel está estabelecida dessa forma: Galileia, Samaria e Judeia. Especialmente nos dias de Jesus, essa cidade é uma cidade proeminente, uma cidade importante, visto que ela já havia sido destruída em 2 outras ocasiões, mas quando o Império Romano assume o poder, a Bíblia Sagrada, aliás, a Bíblia não, mas a história nos mostra que quando eles assumem o poder, eles reedificam Samaria, eles reestabelecem Samaria. E quando Herodes é colocado por rei da Judeia, ele embeleza aquela cidade. E aquela cidade é uma cidade importante, uma cidade forte, uma cidade bem estruturada, estabelecida, e conta na ocasião com 40.000 habitantes. Então, nos dias de Jesus, Samaria tem 40.000 habitantes. Isso nós falamos apenas da cidade de Samaria. Mas Samaria não se torna apenas uma cidade. Samaria se torna uma região. Haviam outras cidades, outras aldeias que faziam parte da região de Samaria. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele foi a uma dessas aldeias. A Bíblia constantemente nos mostra Jesus indo ou passando entre samaritanos. Por exemplo, em João capítulo 4 nos fala de uma cidade samaritana chamada Sicar, onde Jesus se encontra no poço de Jacó com uma mulher, a qual Jesus estabelece uma conversa com ela, e naquela conversa Jesus oferece para ela a água da vida. Aquela mulher tem uma dúvida, ela diz: os nossos antepassados dizem que esse é o monte da adoração, que nós devemos adorar aqui, mas vocês dizem que é em Jerusalém.
onde de fato nós devemos adorar a Deus, aqui ou em Jerusalém? E Jesus lhe disse: nem aqui nem em Jerusalém, porque chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que ela tinha essa dúvida? Porque exatamente no Monte Gerizim havia sido edificado um templo samaritano. A sede da adoração samaritana estava em Gerizim. Eles acreditavam, uma grande parte deles acreditava que aquele templo havia sido construído por Josué, quando se sabia que não foi. Era um templo muito mais recente, fora construído na época de Alexandre o Grande. E quando nós falamos de Alexandre o Grande, nós estamos falando pelo menos aí do ano 330 a.C. Então muito mais recente. Mas eles fixaram ali, eles estabeleceram ali a sua cultura e a sua religião, a sua crença. E constantemente nós vemos na Bíblia Sagrada essa rixa, essa discordância, essa separação, essa divisão entre judeus e samaritanos. Por que isso acontece? E aqui nós temos a primeira lição que nós aprendemos com esse texto. Porque a cultura e a religião separam as pessoas. Guarde isso. A cultura e a religião separam as pessoas. Povos estrangeiros se misturaram com israelitas e estabeleceram a sua própria cultura. Talvez você não alcançou o raciocínio ainda, eu vou facilitar para você. Eu estou dizendo para você que pessoas que têm uma outra cultura necessariamente estarão separadas de você. O profeta Amós diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós muitas vezes queremos estabelecer, queremos forçar um caminhar junto, mas a cultura e a religião separam as pessoas. A cultura e a religião dividem as pessoas. A cultura e a religião diferenciam as pessoas. Inevitavelmente, pela sua cultura, pela sua crença, pela sua postura, você será diferente das demais pessoas. E as pessoas necessariamente serão diferentes de você. Não é o mesmo comportamento, não é o mesmo padrão, não é a mesma visão, não são as mesmas opiniões, não é o mesmo caminho. E se você caminha confortavelmente no mesmo caminho que eles, alguma coisa está errada. Então não há distinção de crença, não há distinção de cultura, não há distinção de princípios, não há distinção de propósito, não há divisão ou distinção de visão, não há nenhuma distinção entre você e eles, porque a cultura e a religião separam as pessoas. Isso é algo inevitável na vida daquele que quer seguir e servir a Cristo. O que a Bíblia nos mostra constantemente, e nesse texto em especial, quando eles rejeitam a Jesus, é que eles sabem quem eles são. Eles têm total consciência e convicção do que são. Não é apenas ter convicção do que é, mas ter consistência naquilo que se é. É estabelecer, é impor aquilo que se é. Eu sou isso, eu sou assim, eu penso assim, eu creio assim. E quando eles se prontificam, se apresentam, se colocam dessa forma, eles estabelecem uma distância entre eles e Jesus. Não dá para nós caminharmos juntos, não dá para nós coabitarmos no mesmo lugar. Nós somos diferentes. Você pensa de uma forma, nós pensamos de outra. Você crê de uma forma, nós cremos de outra. Eles estabelecem distância entre eles e Jesus, porque eles sabem quem são, e eles estão decididos a defender quem eles são. A pergunta que se faz é: se eles sabem que precisam manter distância de você, se eles sabem quem eles são, estão dispostos a defender quem eles são, por que você é diferente? Por que com você é diferente? Se eles fazem questão de manter distância de você, por que você não faz questão de manter distância deles?
Se eles fazem questão de defender aquilo que creem, aquilo que pensam, aquilo que são, por que você não faz questão de defender quem você é, o que você crê? O seu Deus, os seus princípios, os seus propósitos. Aqui eu me recordo das palavras de Jesus quando ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Parece que os filhos das trevas muitas vezes têm mais convicção do que os filhos da luz. Eles sabem quem eles são e eles querem ser assim, e eles defendem a sua postura, e nós muitas vezes somos flexíveis demais com quem somos, com o que cremos. Você não precisa impor a sua crença a ninguém, mas você precisa ser convicto da sua crença. Você não precisa impor a sua realidade a ninguém, a sua personalidade a ninguém, mas você precisa ser convicto dela. Você não pode abrir mão dela. O que mais se percebe é que muitas vezes nós somos muito maleáveis. Nós nos moldamos conforme o ambiente em que estamos. Nós nos moldamos conforme as pessoas com quem nós estamos convivendo. E o que é que diz Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Tudo está aqui. Eles sabem quem eles são, está aqui. Você sabe quem você é? Você tem isso claro na sua mente? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim, essa é uma condicional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não transformar-se, e se você não transformar a mente, se você se conformar ao mundo, você não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falta-nos convicção daquilo que somos, falta-nos convicção daquilo que cremos, falta-nos convicção de fato daquilo que queremos. O que nos falta muitas vezes é estabelecer ou entender qual é a nossa real identidade. O que nos está faltando é identidade. Por que você não faz questão de manter distância da mesma forma que eles fazem? Por que você não mantém uma distância segura? Por que você não faz separação? Por que você não faz distinção entre você e eles? Será que é porque não existe distinção? Será que é porque é tudo igual? Se é tudo igual, está faltando alguma coisa, pois a Bíblia Sagrada diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia nos mostra e nos ensina que nós precisamos saber quem somos. A Bíblia mostra e ensina que muitas vezes nós precisamos ter ciência dos relacionamentos que devemos estabelecer e dos relacionamentos que devemos evitar. Há um tempo certo para ir até os samaritanos. Jesus disse em Mateus capítulo 10 e versículo 5, quando instruía os seus primeiros discípulos para pregar, ele disse: não vá aos estrangeiros, ou não vão aos estrangeiros, nem aos samaritanos. Por que Jesus dá essa instrução? Se o evangelho é universal. Por que Jesus aconselha seus discípulos a não irem aos estrangeiros, nem aos samaritanos? Você percebe que Jesus faz distinção entre estrangeiros e samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos estão ali no centro, estão no meio, fazem parte do povo. Por que Jesus faz isso? E observe que Jesus diz isso no começo do seu ministério. Jesus diz isso quando ele chama os seus primeiros discípulos, quando ele está formando o seu ministério eclesiástico. É aqui que Jesus diz isso, porque aqueles homens talvez não estivessem preparados para irem aos samaritanos. E existem pessoas que, por mais tempo de fé que tenham, ainda não estão preparados para ir aos samaritanos.
Se começarem a conviver com eles, ao invés de influenciarem eles, serão influenciados por eles. Nós muitas vezes falamos sobre maturidade. Eu já disse, maturidade não vem com idade. Maturidade vem com a experiência. Vem com as experiências da vida. E existem pessoas extremamente jovens que são extremamente maduras. E existem pessoas com muita idade, mas que são totalmente infantis. Há pessoas que não estão preparadas e não estão prontas, não estão aptas para irem aos samaritanos, porque se corromperão, porque se misturarão, porque perderão a sua identidade. Jesus estava dizendo para aqueles que estavam começando a caminhada: não vão aos estrangeiros e não vão aos samaritanos. Há um tempo certo. Os samaritanos não devem ser esquecidos, mas há um tempo certo para ir até eles. E chegou. E o próprio Jesus deu o exemplo. A Bíblia diz que Jesus estava cumprindo os seus dias, chegando o tempo da sua assunção. E ele então decide ir a Jerusalém. E quando ele vai a Jerusalém, ele passa por Samaria, Galileia, Samaria e Judeia. Tem que passar pela Samaria, não tem jeito. Ele precisa passar por Samaria. E Jesus passou por Samaria, e é necessário, em um tempo específico, ir aos samaritanos para dar-lhes a mesma oportunidade que todos os outros têm, para apresentar-lhes o mesmo evangelho que a todos é oferecido, para que eles tenham a mesma oportunidade. Por que você precisa apresentar o evangelho aos samaritanos? Porque você não sabe quem tem disposição para crer. Às vezes nós temos um preconceito, nós fazemos um pré-julgamento das pessoas, mas você não sabe quem tem aptidão para crer. Por isso, o evangelho nos orienta a pregar o evangelho a toda criatura. E o mesmo evangelho que diz pregai o evangelho a toda criatura, diz que o caminho é estreito e poucos passarão por ele. Mas se poucos passarão por ele, por que eu tenho que pregar a toda criatura? Porque Deus sabe quem crerá, eu não. Deus sabe quem crerá, você não, então pregue. Mas há o tempo certo para ir aos samaritanos. E ao chegar entre os samaritanos, você lhes dará a mesma oportunidade que todos têm, mas você estará dando também essa mensagem de que Jesus é acessível a todos. Todos podem ter acesso a Jesus. Nós não somos uma classe privilegiada por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios talentos, pelas nossas próprias conquistas. Nós somos um povo privilegiado porque Cristo nos fez privilegiados. Nós somos privilegiados porque a partir do momento que cremos, fomos chamados povo santo, nação santa e propriedade exclusiva de Deus. O que nos torna uma classe especial não é o que somos. O que nos torna uma classe especial é o que Cristo nos fez ser. O mérito é dele. E tantos quantos creem, e tantos quantos abraçarem essa fé, se tornarão especiais também. Passarão a fazer parte dessa casta especial também, porque os méritos são dele. E ele é acessível a todas as pessoas. Chegará o tempo de ir aos samaritanos. Não deixe de pregar para eles. Você não pode se tornar igual a eles, mas você não pode deixar de pregar para eles. Você não pode cortar os laços totalmente com eles. O mesmo Jesus que disse: não vão aos estrangeiros e aos samaritanos, 3 anos depois, diz em Atos capítulo 1 e versículo 8:
mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até nos confins da terra. O mesmo Jesus que lá no começo disse, não vão até os samaritanos, agora ele está dizendo, vocês vão ser minhas testemunhas também em Samaria. Não deixe de pregar o evangelho aos samaritanos, vá aos samaritanos, mas respeite o tempo, respeite a cultura, respeite a religião, respeite a maturidade, amadureça primeiro. Há pessoas que não é saudável conviver com os samaritanos. E samaritanos aqui, entenda, não cristãos. Ou cristãos dúbios. Porque os samaritanos, eles são parecidos com os judeus, mas não são judeus. Eles creem no mesmo Pentateuco, entre aspas, dos judeus, mas não é a mesma coisa. Então, é ter cuidado com aqueles que não são e ter cuidado com aqueles que parecem que são. E aqueles que parecem que são, muitas vezes são mais perigosos do que os que não são. Leia depois o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, em especial o versículo de número 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E você vai ver o que o apóstolo Paulo diz sobre o seu relacionamento com aqueles que dizem-se irmãos, mas as suas obras negam que eles são de fato irmãos e que eles são de fato cristãos. Então, mais perigosos do que os que não são, são aqueles que parecem que são. Paulo diz que com essas pessoas nem sequer ajunte-se para comer, para você ver como é perigoso um cristão, entre aspas, um que se parece cristão, mas não é cristão. Vá aos samaritanos, pregue para os samaritanos, mas esteja preparado para ser rejeitado, esteja preparado para ser criticado, ridicularizado e humilhado. Porque nessa luta é isso que nós vamos encontrar: rejeição, humilhação, vamos ser zombados, criticados, apontados, julgados. É isso que nos aguarda. Jesus disse que nos lança como se estivesse lançando ovelhas aos lobos. Não espere ser bem tratado entre eles, porque não serás. Porém, tenha de bom ânimo, pregue, porque através da sua pregação, corações serão quebrados e vidas serão transformadas. Por que eles vão me criticar, pastor? Por que eles vão zombar de mim? Por que vão me humilhar? Se eu nunca fiz mal nenhum para eles. Acredite, há pessoas que têm raiva de você, não por quem você é, essencialmente, mas por aquilo que você crê. Há pessoas que nos tratam mal, com indiferença e com má educação, sem nós nunca termos ofendido essas pessoas, apenas pelo que cremos. Isso mostra que há uma diferença, isso mostra que há uma separação. E se eles fazem essa separação, eu preciso fazer também. Por que eles vão me criticar? Por que vão me julgar? Por que vão me condenar? Por que vão me apontar? Porque você não faz parte do mundo deles. A realidade deles é outra. E você precisa entender isso. A realidade deles, o mundo deles é outro. Eles não aceitam você como você é. Entenda isso. Eles não aceitam você como você é. Às vezes até te abraçarão,
mas tentarão te corromper, tentarão te desvirtuar, tentarão tirar da tua mente os princípios, tentarão colocar você no mesmo quadrado que eles estão. Eles não aceitam você como você é. Você só serve para andar com eles se você se parecer com eles. Você só serve para estar com eles se você estiver dentro da mesma linha que eles. Do contrário, não. E posso ser claro com você? Você é que é bobo, que pensa que eles te aceitam como você é. Você é que é bobo, que pensa que são teus amigos. Esses mesmos amigos que muitas vezes começam a te influenciar de forma gradativa a fazer aquilo que a Bíblia diz para você não fazer, são os mesmos que depois vão te expor. São os mesmos que depois vão te apontar. São os mesmos que depois vão contar aquilo que foi feito em segredo. São as mesmas pessoas. Só que você muitas vezes é tão infantil, tão inocente, tão bobinho, tão bobinha, que pensa que eles são teus amigos. Acredite, quando a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, ela não está mentindo. É verdade. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. Até porque, quando a luz brilha, as trevas se dissipam. E se as trevas ficam muito confortáveis diante de você, está faltando brilho. Está faltando brilho. Ontem eu passei por uma experiência, eu cheguei em um ambiente. Quando eu entrei num ambiente, a pessoa que me recepcionou com uma cara, os olhos que eu senti o peso. E a pessoa me recepcionou num ambiente comercial, dona de um estabelecimento comercial, me recepcionou nesse ambiente. Quando eu entrei, a pessoa saiu. A pessoa me atendeu de fora da calçada. Onde a luz entra, as trevas se dissipam. As trevas não prevalecem. Então, se as trevas ficam muito confortáveis, muito à vontade, onde você está faltando brilho. Alguma coisa não está normal. E essa análise quem tem que fazer é você. No seu convívio, nos seus relacionamentos. É você que tem que perceber se as trevas se dissipam quando você chega, ou se as trevas ficam totalmente à vontade. Você precisa fazer essa análise para você saber qual peso espiritual você tem, qual importância, qual relevância espiritual você tem. Se as pessoas te enxergam como uma delas, você está com problema. Aí realmente não virá críticas, não virá xingamentos, não virá apontamentos ou julgamentos, porque você é igual. Você está na mesma patota. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Jesus nos chamou para vivermos algo novo. Jesus nos chamou para vivermos uma vida nova. Os samaritanos não podem fazer parte da nossa vida. Os samaritanos precisam fazer parte das nossas orações. Os samaritanos precisam ser alvo da nossa pregação, mas não podem ter espaço na nossa vida. Eles não te aceitam como você é. Então não aceite eles como eles são. Eles não te respeitam como você é, salvo raras exceções. Mas, via de regra, eles não te respeitam como você é. Quantos ímpios deixam de fumar um cigarro porque você está com eles? Quantos ímpios deixam de tomar uma dose de cachaça ou uma cerveja porque você está com eles? Quantos ímpios deixam de falar um palavrão porque você está com eles? Como disse, salvo algumas exceções, existem pessoas que fazem isso. Existem pessoas que estão conversando com a gente e soltam um palavrão. Oh, desculpa. Mas isso é raro. Só que você tem que respeitá-los como eles são, mas eles não te respeitam como você é. E quem não te respeita
como você é, quem não respeita você, na sua crença e na sua fé, não merece seu respeito. E entenda, não merece seu respeito no sentido de tolerância. Não estou dizendo para você desrespeitar ninguém, mas estou dizendo que você não precisa tolerar tudo que as pessoas impõem a você, porque elas não respeitam quem você é, pela fé que você tem, pelo Deus que você crê. A Bíblia Sagrada diz que chegando o tempo de Jesus ser assunto aos céus, Jesus foi a caminho de Jerusalém, passando pelos samaritanos. E os samaritanos, diz a Bíblia Sagrada, que não deram sequer pousada a Jesus. Ou seja, o que Jesus queria? Jesus queria apenas um lugar para descansar, e eles não deram nem um lugar para descansar a Jesus. Imagine a habitação. E a promessa é que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo. Então ele habita em nós. Os samaritanos não deram sequer pousada a Jesus, muito menos habitação. Ou seja, Jesus não está entre eles. Por que Jesus não está entre eles? Porque eles não querem, eles não aceitam, eles não recebem. Será que é tão difícil para nós entendermos? Jesus não está entre eles. Jesus está em nós e não está entre eles. É difícil de entendermos que há divisão, há separação, há distinção. Porque Jesus, ele quis descansar entre os samaritanos. De Samaria a Jerusalém, a distância é de 56 quilômetros. Jesus vem da Galileia. Uma pessoa caminharia no máximo 40 quilômetros por dia. Então Jesus ia caminhar aí mais ou menos um dia e meio, só de Samaria até Jerusalém. Por isso Jesus queria um lugar para descansar. E qual lição nós aprendemos aqui? Não existe descanso entre os samaritanos. Não vai ter descanso entre eles. Não vai ter paz entre eles. Não vai ter harmonia entre eles. Não vai ter recepção entre eles. Então, mais uma vez, não seja ingênuo. Não seja ingênua. Não seja bobo. Não seja boba. Não existe descanso entre os samaritanos, porque nós vivemos em uma luta espiritual, nós vivemos em uma guerra espiritual, nós estamos em lados opostos. Nós somos componentes de exércitos distintos. Nós estamos em um exército, eles estão em outro. Nós batalhamos no exército da luz e eles estão no exército das trevas, consciente ou inconscientemente, mas estão. Então abra os seus olhos e entenda a distinção que há entre você e eles. A Bíblia Sagrada diz que Jesus manifestou o desejo de ir a Jerusalém. Em outra tradução, o texto nos diz que manifestou-se no semblante de Jesus o desejo de ir. Qual a diferença? E o que isso nos ensina? Manifestou-se no semblante de Jesus o desejo de ir a Jerusalém. Quem é, não precisa provar nada para ninguém. Está explícito, está na cara. Quem quer, está na cara. É visível, é notório. Quem quer trilhar nessa caminhada, está na cara que essa pessoa quer. Ela não precisa provar. A sua conduta automaticamente ou naturalmente mostra que está na cara. O brilho, a vontade, o desejo, o ânimo está na cara. Só que quem não quer também está na cara. Quem não quer também é visível. Quem não quer também é notório.
Jesus manifestou no seu semblante: eu quero ir. E as pessoas enxergavam isso em Jesus. Jesus não precisou falar palavra alguma. As pessoas enxergaram isso em Jesus. Por isso rejeitaram Jesus. Porque quem está indo para Jerusalém nunca será bem-quisto entre os samaritanos. Nunca será bem recebido entre os samaritanos. Nunca será aceito entre os samaritanos. E a sua cara mostra isso. A sua cara causa repulsa ou atrai essas pessoas. Porque a sua cara revela quem você é. A sua cara revela o que você quer. A sua cara revela quais são os seus propósitos, desejos e prioridades. A sua cara revela para onde você está caminhando. Será que tem manifestado-se na sua cara que de fato você quer ir para Jerusalém? Não para Jerusalém, capital de Israel, mas para Jerusalém celestial. Será que está claro? Será que está explícito em você isso? Ou será que nem mesmo você tem certeza disso? Quantas pessoas nós falamos sobre certeza e a pessoa diz: quem sabe é Deus. Deus sabe de tudo, mas você que precisa saber. A certeza não é de Deus, a certeza precisa ser sua, a certeza precisa ser minha. Essas pessoas olham para Jesus e veem Jesus diferente, porque quem está indo para Jerusalém não se parece com o samaritano. Jesus não precisou falar nada, mas eles viram que o seu aspecto era como o aspecto de quem ia para Jerusalém. Ou seja, estava na cara, no aspecto. Jesus não era samaritano. Jesus não se parecia com samaritano. Cristão não se parece com samaritano. Cristão se parece com Jesus. Sede vós imitadores de Deus. Ou sede vós, meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Cristão não parece com o samaritano. No olhar, no falar, no vestir, no comportamento, nas atitudes, nas opiniões, na mentalidade. Cristão não se parece com o samaritano. Estava claro para aquelas pessoas que Jesus não era um deles. Até que ponto está claro para as pessoas com quem você convive que você não é um deles? Que você não faz parte da mesma vida, do mesmo mundo que eles vivem. Isso precisa estar explícito para cada um deles. É preciso passar em Samaria para chegar a Jerusalém? É preciso passar, apenas passar. Morar não. A sua convivência com os samaritanos deve ser apenas de passagem. Você está numa grande obra, não pode parar. Você está numa grande trajetória, numa grande caminhada. Não há tempo para parar, para conviver com os samaritanos. A Bíblia diz que Jesus, completando-se os dias da sua assunção, manifestou nele o desejo de ir para Jerusalém. Espera aí, mas Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. O texto não fala sobre crucificação. O texto não diz: chegou o tempo de Jesus ser crucificado. O texto não diz: chegou o tempo de Jesus ser morto. O texto diz: chegou o tempo de Jesus ser assunto aos céus. Jesus ser levado aos céus. Por quê? Porque a cruz não é o objetivo. O objetivo é o céu. E nós muitas vezes estamos olhando para a cruz. A cruz não é o objetivo. O objetivo é o céu. A cruz é apenas o meio. O objetivo final é o céu. Se você deixar de olhar para a cruz e olhar para o céu, a cruz vai ser fichinha.
você vai conseguir transpor a cruz. Porque a cruz não é o objetivo. A cruz não é o propósito. A cruz não é o foco. O objetivo, o propósito e o foco é o céu. Mas a cruz é o meio. Sem a cruz, não se chega lá. E quando eu falo que sem a cruz não se chega lá, é que não dá para chegar lá sem aquele que foi crucificado, sem aquele que foi exposto na cruz. Não dá para chegar lá. E aquele que foi exposto na cruz foi o mesmo que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é o propósito, a cruz é o meio. O propósito, a finalidade é o céu. Por fim, a Bíblia nos ensina que chegará o dia de nós irmos até os samaritanos. E nesse dia, nós vamos até eles, e eles vão nos ouvir, e eles vão atender, e eles vão crer, e eles vão receber. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz a Bíblia Sagrada que Filipe desceu a Samaria. E descendo a Samaria, a Bíblia diz que Filipe pregava a Cristo. E quando Filipe pregava a Cristo, multidões iam até Filipe para ouvi-lo e para ver os sinais que ele fazia. Aqueles que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, rejeitaram Cristo, agora, através de Filipe, vão ouvir sobre Cristo e vão para receber a Cristo. A mensagem é: aqueles que outrora rejeitaram, no momento certo, aceitarão. Aqueles que outrora rejeitaram, ainda aceitarão. Creia nisso. Persevere e não desanime, porque muitos rejeitaram ao longo dessa trajetória. Você foi rejeitado por muitos, mas aqueles que rejeitaram, chegará o dia que eles aceitarão. Chegará o dia que eles crerão. Chegará o dia que eles se renderão. E no dia que eles se renderem, não é você que será glorificado, mas Cristo será glorificado através da sua vida. Entenda o seu papel, entenda o seu lugar, entenda a sua importância e faça e cumpra o seu papel. Isso será suficiente e você será o instrumento que Deus quer que você seja. Você será o instrumento essencial e necessário e adequado nas mãos de Deus para fazer a sua obra. Foi essa palavra que Deus mandou para você.